nesta noite. E a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, hoje à tarde, eu dizia para a irmã Helena: quem esteve ministrando ontem? Ela falou o nome da missionária, mas eu não a conheço. Essa ministrou ontem, e ministrou algo tão importante sobre o livro de Ruth. E quando ela disse isso, meu coração estremeceu. Eu digo: Jesus, será que sobrou alguma coisa para mim? Aleluia. Isso é porque Deus está no comando. Quando Deus está no comando, Deus fala com um em urgência, fala com outro lá em Massachusetts, e a mensagem é a mesma. Deus tem um objetivo em falar com esta igreja esta noite. Deus tem uma palavra direta ao meu e ao teu coração. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Diga assim: de novo. Pergunte a Jesus, é Ele que está servindo. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Aleluia. Glória a Deus. Quantos encontraram Ruth, capítulo 1, diga amém. Amém. Aleluia. Versículo de número 16. E nós iremos ler até o versículo de número 19. Nos diz a palavra do Senhor: porém Ruth respondeu: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei. Repita comigo: aonde quer que fores, irei. E onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Versículo 17 diz assim: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim as duas mulheres foram-se até que chegaram a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. Diga assim comigo: entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. Até aí, amém? Pai, nós temos lido a Tua palavra. E agora, Senhor, estamos prontos para receber aquilo que o Senhor tem preparado para ministrar aos nossos corações. Neste momento, Senhor, eu me esvazio de mim mesma, porque não tenho nada, mas o Senhor é aquele que tem. Eis-me aqui apenas como um canal do Senhor. Pai, que aprove ao Senhor, que eu possa, Senhor, achar graça diante de Ti para receber do Senhor aquilo que o Teu povo precisa ouvir esta noite. E que em cada coração, Senhor, haja um solo fértil, haja um terreno, Senhor, receptivo, para que esta semente possa germinar e dar muitos frutos. É para a glória do Teu nome que eu abençoo o Teu povo e te pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Glória a Deus. Nós temos recebido do Senhor a orientação para estar ministrando algo que Deus colocou no nosso coração. Eu perguntei para a missionária, estou profetizando aqui, né, a Andréia, sobre o tema do congresso. Esse pastor é algo sobre união. E eu não tomei exatamente o tema por escrito, mas está ali, olha, vamos repetir comigo: Mulheres Unidas. Não, mas vamos repetir bonito para Jesus. 1, 2, 3. Mulheres unidas em um só amor, um só propósito. Que coisa linda. E Deus ministrou no meu coração algo sobre união. Amém. E nesta noite nós queremos falar sobre o tema bênçãos que fluem da união. Diga comigo: bênçãos que fluem da união. Pelo menos 5 delas nós iremos destacar, baseados nessa história que vocês já conhecem e que nós não precisamos ler por completo, só apenas repetir e frisar alguns tópicos. Nós conhecemos essa história, principalmente que ontem já foi ministrado algo poderoso, eu creio, aos nossos corações sobre a história destas duas mulheres. E por que essas duas mulheres? Porque elas se identificam conosco. Duas mulheres porque no início da história desta família, quando o chefe desta família, Elimeleque, decide imigrar para o país
país de Moabe, deixando as terras de Israel, se parece conosco, porque um dia todos nós decidimos imigrar. Deixamos o nosso país e viemos para uma terra, né, que mana leite e mel, e que se Deus tivesse dito que nós encontraríamos aqui alguns espinhos, talvez alguns de nós não teríamos vindo. Mas quando Deus quer tratar com a minha e com a tua vida, o Senhor não pede licença, porque Ele é o dono da minha e da tua vida. A Ele pertence o domínio, a Ele pertence o controle. Nós somos dele, nós somos ovelhas do seu pasto. E o prazer de Deus é que nós estejamos na posição para a qual Ele nos chamou para estar. E muitas vezes, mesmo estando no nosso país de origem, as coisas parecem ir bem, mas Deus permite uma crise para que Ele nos envie para um outro lugar, para que naquele outro lugar Ele comece a trabalhar comigo e com você. Cada um de nós temos uma experiência com esta imigração aos Estados Unidos, mas cada um de nós também temos muitas bênçãos, principalmente aqueles que decidiram chegar neste país e colocar Deus como prioridade na sua vida. Nós só somos felizes se Ele for o nosso Deus, se Ele for o nosso Senhor, se Ele for o nosso guia, se Ele for o nosso mestre, se Ele for o nosso orientador. Aí nós temos êxito, aí nós temos vitória em todas as áreas da nossa vida. E Deus providenciou para as terras de Belém, Israel, uma crise. Diga assim: em tempos de crise, nós somos tendentes a fugir. Foi o que aconteceu com aquela família. Eles queriam escapar da crise que havia assolado as terras de Belém. Diga: Belém significa terra do pão. Mas na terra do pão tem crise? Tem. Quando Deus permite, a crise chega na casa do pão. A casa do pão significa a nossa terra de origem, a nossa casa, a nossa igreja. E muitas vezes Deus permite a crise. Para quê, pastora? Para nos destruir? Para nos acabar? Não. Para Deus nos dar experiências e para Deus colocar tudo no lugar. A terra do pão às vezes é o nosso trabalho, que você diz: mas Senhor, essa não foi a porta que eu clamei, que o Senhor abriu, que tudo para mim estava dando certo, e por que agora está tão difícil? Por que agora está tão apertado? É porque Deus está permitindo a crise na casa do pão, porque Deus quer testar a tua fé e Deus quer te dar uma experiência maior e pessoal com Ele. Elimeleque não entendeu que na hora da crise, o Deus que permite a crise também permite a provisão. O Deus que faz com que a crise aconteça na nossa vida é o tempo em que Ele também provê a oportunidade para que nós tenhamos grandes experiências com Ele. E Elimeleque não entende isso e ele decide fugir. Ele: não, vamos para as terras de Moabe, porque lá pelo menos vai ter pão, e aqui, se ficarmos, nós pereceremos de fome. E a família decide imigrar. Na verdade, o problema não está na crise. Diga assim: o problema está nas decisões que nós tomamos no momento da crise. A decisão que eu e você tomamos é que define, querido, qual vai ser o resultado da nossa vida amanhã. Em tempos de crise, a melhor decisão é estar unido a Deus, é estar na presença de Deus. O maior exemplo bíblico de enfrentar um tempo de crise encontramos na vida de Jó. Quanto mais a crise o assolava, mais Jó de Deus se aproximava, mas Jó estreitava com Deus a sua comunhão. E esse foi o segredo da vitória de Jó, de Deus virar o seu cativeiro e restituir para ele em dobro tudo quanto antes possuía. Mas infelizmente, na hora de crise, alguns até se afastam de Deus. Mas não estamos para falar sobre Elimeleque, nós estamos para falar um pouco sobre aquelas duas mulheres. E aquelas mulheres se encontram porque os dois filhos de Noemi casam-se nas terras de Moabe com duas moabitas, Orfa e Ruth. E a Bíblia diz que chega um tempo em que aquela mulher enfrenta uma crise que ela não esperava. Perde o seu marido. Depois de estarem vivendo quase 10 anos nas terras de Moabe, perde ela também os seus filhos. E os seus filhos deixam mais duas viúvas, a mãe e as duas esposas que ficaram. E chega uma hora em que Noemi decide voltar para a sua terra
e se dirige para as suas duas noras e lança-lhes aquela proposta: é melhor que vocês fiquem, eu já estou velha, não posso dar a vocês marido, e ainda que eu pudesse ter filhos, vocês esperariam tanto tempo assim para casarem-se outra vez? E a órfã decide beijar a sogra e voltar para os seus pais, para a casa dos seus pais. Mas Ruth toma uma decisão, e é sobre isso que nós queremos falar. Em tempo de crise, o que define o nosso sucesso é a decisão que nós tomamos. A decisão que Ruth tomou foi uma decisão inesperada. A mulher que tinha emigrado para as terras de Moabe agora estava sofrida, desolada, desamparada, estava sem esposo, estava sem filhos, e a única solução para Noemi era voltar para a sua terra natal para ver se ali encontrava alguma guarida. Mas para Ruth a situação poderia ser diferente, porque ela teria a opção de ficar na sua própria terra, de ficar no meio da sua própria família. Mas Ruth decide apegar-se à sua sogra. Diga, Ruth decide apegar-se à sua sogra. A Bíblia diz isso no versículo 14 do capítulo 1 que lemos. E a Bíblia diz assim, em Provérbios 17:17: em todo tempo ama o amigo, na angústia nasce o irmão. Na vida de Noemi havia uma crise profunda, e foi no momento de maior solidão na vida de Noemi que Ruth apegou-se a ela. Ela já amava a sua sogra, mas naquele momento ela decidiu apegar-se, unir-se, ligar-se. Muitas vezes nós estamos juntos, mas nem sempre estamos unidos. Estar junto é estar perto de alguma coisa. Estar unido é estar ligado a alguma coisa. Até então, Ruth estava junto a Noemi, mas a partir daquele dia, ela decidiu unir-se a Noemi. O segredo da vitória que Ruth obteve na sua vida esteve presente, nasceu, surgiu, originou-se, começou no momento em que ela decidiu apegar-se à sua sogra. Isso traz para nós um grande exemplo, como igreja de Cristo. Aquelas duas mulheres eram de nações diferentes, de povos diferentes, de origem diferentes, mas elas tomaram uma decisão de apegarem-se, de unirem-se, de serem uma no mesmo propósito, no mesmo amor, numa mesma direção. E nós vamos ver isso nos versículos que se seguem. E como igreja de Cristo que somos, não importa se você está na catedral, se eu estou na Revival Church for the Nation, não importa onde estivermos, o Senhor quer que nós estejamos unidos. Aleluia. O segredo da nossa vitória está em vivermos unidos, como família de Deus, como família carnal. Muitas vezes estamos juntos em casa, mas não estamos unidos. E nesta noite Deus vai falar conosco, já está falando conosco, e Deus vai mudar o quadro da nossa vida. Quantas vezes nós oramos horas e horas, dias e dias, jejuamos meses e meses, e parece que as coisas não acontecem. Deus está esperando que nós tomemos uma decisão só: estarmos unidos. Estar junto não é suficiente. Deus quer que estejamos unidos. Por quê, pastora? Porque existem bênçãos que fluem a partir da união. Aleluia. E Deus vai nos mostrar isso esta noite. A Bíblia nos diz que Ruth, quando toma esta decisão de se apegar, não foi uma decisão fácil, porque ela decidiu abandonar, abrir mão de tudo que ela tinha, da casa dos seus pais, dos bens que talvez ela fosse herdar ali, para enfrentar uma vida num país onde ela nunca tinha ido, onde ela não conhecia ninguém, ela só conhecia a sua sogra. Foi assim com muitos de nós. Nós viemos para cá, alguns de nós, só uma notícia: vem para cá que aqui a terra é boa. Quando chegamos aqui, começamos a enfrentar as dificuldades da terra. Mas aqueles que colocaram Deus como prioridade, eu volto a lhe dizer, Deus já abriu grandes portas e já fez passar em triunfo em todos os caminhos da dificuldade. Aleluia. Aquela mulher decidiu apegar-se. E agora no versículo que lemos,
versículo 16 em diante, ela expõe com muita precisão, com muita convicção, a sua decisão. Ela diz assim: minha sogra, não me instes, não insista, não me peça para que eu te deixe. Por que você é tão insistente, menina? E ela disse assim: porque eu estou decidida. Eu estou decidida. Aonde você for, eu irei. Isso quer dizer, eu vou trilhar o mesmo caminho que você trilhar. Aonde você pisar, eu vou pisar. Diga assim: decidir unir-se. Exige em primeiro lugar renúncia. Não é assim quando a gente vai casar? Quando a gente vai casar, a gente renuncia tudo, né? Renuncia tudo. Mamãe, papai, os irmãos. Deixará o homem, o pai e a mãe uniciar a sua mulher, para serem ambos uma carne. Os solteiros que se preparem. Decidiu casar, meu filho, tem que abrir mão de tudo. De tudo. Senão não vive, vegeta. Casamento é, antes de tudo, renúncia. Quando você entende que é necessário renunciar, aí Deus te dá graça para você viver unido com aquela outra pessoa até o fim da sua vida. Uns que não conseguem vivem só até a metade, é porque não conseguiram renunciar por completo. Tem que renunciar. Tem que renunciar o eu, tem que renunciar a própria vontade, tem que renunciar às vezes às nossas decisões próprias, para poder viver em concordância com o outro. Renunciar não é fácil, mas Ruth está mostrando para nós o primeiro passo da vitória de quem quer viver unido, é renunciar. E ela renuncia. Ela diz: eu estou decidida. Mas Ruth, você não imagina que eu nunca mais quero voltar em Moabe. I don't care, eu estou decidida. Você não conhece Israel, eu não quero saber, eu estou decidida. E se você não gostar de lá, eu não quero saber, eu estou decidida. Aonde você pisar, eu vou pisar. Onde você morar, eu vou morar. Ela estava decidida. Ela disse assim: mesmo caminho que você caminhar, eu caminho. Na mesma direção que você for, eu irei. Você está entendendo esse mistério? Você coloque isso dentro do seu casamento e vai botando em prática isso aí, que vai dar certinho. Glória a Deus. Eu já vou fazer 20 anos de casado e tenho colocado em prática isso aqui. Tem hora que a vontade da gente é vir para cá, mas se eu descer, eu me lembro logo, eu decidi casar, então eu tenho que vir para aqui. Se eu for para ali, vai dar errado. Então eu vou renunciando às minhas próprias direções para poder abraçar a direção do meu marido, que é o cabeça. Pastor Sérgio é o cabeça, não posso me esquecer disso. E cada vez que eu pensar assim, Deus vai me dando vitória. Ah, pastor, e a senhora vai só na direção dele e a sua vontade. Ah, quando eu vou na direção dele, o coração do homem amolece. Porque o homem é movido por amor. A mulher tem que se mover pela submissão. Aí quando o coração dele amolece, tudo que eu quero eu consigo. Olha. Isso é coisa linda de Deus. A questão é que os casais demoram a entender essa verdade. Deus exigiu da mulher submissão e do homem amor. Então, o homem que ama, ele vai ter uma mulher submissa, porque ela se sente amada. E a mulher que é submissa, ela vai ter todo o amor do homem, porque ele se sente honrado demais. Essa mulher me obedece, que é uma bênção. Eu dou um espirro, ela já sabe o que eu quero. Já vem para a trilha que eu estou pedindo. Aí é só vitória. Aí quando você chega na trilha dele, que ele está feliz, a minha filha, eu estou querendo isso aqui. Aí não tem como dizer não, irmãs. Aí vocês vivem felizes para sempre. Tem segredos. Tem segredos. Renúncia é o segredo de quem quer viver unido. Diga: para me unir, eu preciso renunciar. Foi o que Ruth fez. Ela renunciou tudo. Eu caminho com você, eu vou na sua direção. Onde você parar, eu paro. Ah, mas eu vou parar logo, porque eu estou velha, eu estou cansada. Eu vou parando de palma em palma. Eu paro também, não tem problema. Será que você tem paciência ou você quer correr na frente? Você quer chegar primeiro, só porque você é mais jovem e tem mais força? Não. Quando a gente vive unido, a gente caminha no mesmo passo. E a gente sai junto e chega junto, para a glória do nome de Jesus. Ela decidiu abraçar tudo, toda a cultura de Noemi. Ela decide abraçar. A língua que você fala, eu vou falar. A comida que você come, eu vou comer. Oh, maior comida ruim em Israel, viu? Deus me deu chance de ir lá 4 anos atrás. Comida árabe, só Jesus na causa para um brasileiro comer. Você que é acostumado a comer, né, nordestino, cuscuz, tapioca, o que mais? Eita, coisa gostosa.
Toda comida brasileira é uma delícia. Você chega em Israel, é tanto peixe, tanta batata, tanto pimentão de toda cor. Aquilo ali são variedades de prato, mas o gosto é o mesmo. E você olha assim, Jesus, o que é isso? Mas você vai dando glória, certo? Mas ela abriu mão, ela disse, não, eu como a sua comida, eu falo a sua língua, eu visto como você vai vestir, eu faço tudo o que você fizer, porque eu quero me unir a você. E ela ainda diz algo que é tão forte. Ela diz assim, o teu povo vai ser o meu povo. E agora Deus se agrada quando ela diz assim, o teu Deus será o meu Deus. Ela decide abraçar uma fé que ela ainda não conhecia. Ela ainda não tinha uma experiência viva e real com o Deus de Israel. Mas a sua decisão foi tão forte que ela decide renunciar o Deus a quem ela servia, os deuses da sua terra, para abraçar o Deus de Israel, ainda que ela não conhecesse de perto. E quando Deus ouve Ruth dizer isso, ele diz, agora eu te peguei, agora eu te aceitei, agora eu vou mudar a tua história, agora eu carimbo e aprovo a tua decisão. O segredo da vitória de Ruth estava em colocar Deus dentro do seu projeto. Deus já faz parte do seu projeto de vida. Deus já está aí assinando, carimbando, aprovando o desejo que tem aí no teu coração. Se nós não colocarmos Deus como prioridade, se Deus não estiver no meio, se Deus não for o centro da nossa vida, em qualquer área da nossa vida, nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum. Não adianta decidir, não adianta juntar dinheiro, não adianta planejar, não adianta economizar. Se Deus não estiver no meio, não adianta nada. Agora, quando Deus está no meio, você pode não ter nada. Com Deus no meio, você tem tudo. Porque Ele te rege, Ele te guia, Ele abre portas e Ele te dá a vitória. Foi assim na vida daquela mulher. E ela promete, além de abraçar o Deus de Noemi, ser fiel até a morte. E ela diz assim, somente a morte vai me separar de ti. Ela decide obedecer às orientações e a partir dali elas seguem. Noemi desiste de insistir para que ela fique, porque percebe que ela está decidida absolutamente a abraçar aquela oportunidade. Deus começa então a agir, não apenas na vida da Noemi, mas na vida da Ruth. E uma coisa que eu acho lindo é que no versículo 19 a Bíblia começa dizendo assim: assim as duas mulheres foram-se até chegarem a Belém. Assim como, diga, unidas. As duas mulheres foram até chegarem até Belém. E o que acontece é que por causa daquela união, daquela decisão, a Bíblia diz que quando elas foram chegando na cidade, algo lindo acontece. Diz a Bíblia que toda a cidade se comoveu por causa delas. Diga assim, a união contagia a cidade. Quantas vezes nós lutamos tanto para ganhar um vizinho para Jesus, para ganhar uma cidade para Jesus? Nós pastoreamos a igreja lá em Stoughton, Massachusetts, e muitas vezes eu questiono ao Senhor e eu fico esperando em Deus a qualquer momento um grande milagre. O templo está lotado, de não caber ninguém, de realizarmos 2, 3 cultos por domingo, cada culto, cada turno, um culto, cada culto com um turno de crentes, de membros, porque esse é o prazer de Deus. Deus quer salvar toda a cidade, mas sabe algo que vai comover toda a cidade? A união do povo de Deus. A união do povo de Deus. Sabe por quê, queridos? A Bíblia diz que por causa da união dessas duas mulheres, quando elas foram entrando na cidade de Belém, o coração do povo da cidade se comoveu. O que é isso, pastora? O coração do povo da cidade foi tocado, foi sensibilizado. Deus inquietou a cidade por causa do comportamento, a união que havia naquelas duas mulheres contagiou o povo da cidade. Será que a nossa união está contagiando a cidade? Será que a minha união dentro do meu lar, com meu esposo, com a minha família, está contagiando os meus vizinhos? Ou será que os meus vizinhos escutam são gritos, são panela batendo daqui para ali? Vem para cá, menino! Gritando com os filhos. E os vizinhos dizem, meu Deus, essa mulher é crente.
e se comporta dessa maneira, que fruto estamos produzindo com a nossa união? Ou nós somos aquele casal que sai sempre de mão dadas para a obra do Senhor? Paletó e gravata, a irmã bem vestida, bem arrumada, e o vizinho olha assim, que coisa linda. Um dia, se eu decidir ser crente, eu quero ser igual a esta família. Deus nos chamou para que a nossa união produza frutos. E esses frutos sejam frutos que toquem o coração do povo da cidade. O nosso fruto tem que sensibilizar alguém. O povo de Deus tem que ser tão unido, de forma que alguém que esteja fora deseje ser como nós somos, deseje ter o que nós temos, deseje viver o que nós vivemos. Existem bênçãos que fluem através da união. A união de Ruth com Noemi trouxe para a cidade este toque, esta sensibilidade, esta inquietação. E Deus começou a trabalhar na vida das duas por causa da decisão de estarem unidas, unidas para sempre, unidas até a volta de Cristo, unidas até que a morte as separassem. E o que aconteceu foi que, nós lendo o restante dessa história, a gente vai ver que a união trouxe pelo menos 5 bênçãos para a vida de Ruth. Em primeiro lugar, a união, ela traz paz. Diga-se, a união, ela traz paz. Paz é a primeira bênção que vem através da união. Quando nós estamos unidos, a paz reina entre nós. E Deus nos chamou para vivermos a unidade. Deus nos chamou para sermos um, vivendo a unidade da fé. Na oração de Jesus no livro de João, é o que ele pede a Deus: Pai, eu rogo para que eles não sejam Pedro, João, Tiago, mas para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Você sabe o que é um? Um é uma unidade, né? Ele precede o 0 e antecede o 2. Então, um é um. E nós precisamos entender esta verdade. Um é um artigo indefinido na nossa gramática portuguesa. E quando nós pensamos num artigo indefinido, geralmente é algo que não se define. É algo onde o sujeito sempre está oculto. O sujeito não aparece. Então, numa unidade, diga assim comigo, numa unidade, a palavra menos importante, eu. A palavra mais importante, nós. Numa unidade, a palavra mais importante, nós. Um só pensamento, um só propósito, uma só direção, um só amor, uma só atitude. Deus quer que nós sejamos um. A palavra união só aparece 3 vezes na Bíblia. E o interessante é que uma vez ela aparece lá no Salmo 133, dizendo: ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E começa a dizer que é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, desce sobre a orla dos seus vestidos. E no final do texto, o verso diz assim: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Onde a união, a paz. Onde a paz, a bênção. E essa bênção é ordenada por Deus. Noemi e Ruth, elas tiveram paz. Mesmo estando num país distante do seu, Ruth, porque se uniu a Noemi, chegando em Israel, ela encontrou paz. Ela encontrou segurança. Ela encontrou realização. Em segundo lugar, ela encontrou bênção espiritual. Porque dentro de Israel, aquela mulher começou a ter experiência com o Deus a quem Noemi servia. E desde o momento que ela saiu e disse assim: eu vou tentar respingar, eu vou tentar pegar algumas coisas, algumas espigas que sobrarem atrás dos segadores, para que eu traga para casa e sirva para o nosso sustento. E Noemi, cada vez que Ruth saía, ela dizia: Deus te abençoe, minha filha, o Deus de Israel seja contigo. E quando ela ia, ela voltava de posse de grandes bênçãos. Ela começou a ter experiência com o Deus de Israel.
A união traz para nós bênçãos espirituais. Quantas vezes nós nos sentimos vazios, nós nos sentimos como alguém que está dentro da casa de Deus, mas precisando de um renovo, precisando de algo novo. E o que é que falta em mim? Muitas vezes o nosso grande problema, já dizia um grande compositor, é falta de união. Deus não opera onde há separação, Deus opera onde nós estamos ligados, unidos no mesmo propósito, unidos no seu amor, unidos numa mesma direção. A união de Ruth e Noemi trouxe para ambas bênçãos espirituais, trouxe paz para o coração delas. Uma outra bênção que Ruth recebeu foi a bênção conjugal. Deus deu para Ruth um casamento. Ela não esperava algo tão grande. Ela não esperava que seria herdeira de uma fortuna tão grande. Ela não esperava que num país que não era o dela, Deus iria a colocar numa posição tão elevada. Deus permitiu que ela conhecesse o seu remidor, parente do seu marido, que a aceitou, que a redimiu, que casou-se com ela e trouxe para ela um nome. Você entende isso? Nós que somos imigrantes entendemos isso, né? Quantos de nós que viemos do nosso país solteiros e ao chegar aqui, Deus deu para alguns um esposo nativo americano e por causa disso recebeu o nome dessa terra. Mais tarde alguns puderam se tornar cidadãos da terra. Foi o que Deus fez com Ruth. Ruth era apenas uma imigrante, mas porque colocou Deus antes de pisar em Israel, ela colocou Deus como prioridade. O teu Deus será o meu Deus. Deus aceitou e a trouxe. Quando ela pisou em Israel, Deus começou a derramar sobre a vida dela bênçãos sem medidas. Deus deu a ela uma bênção conjugal, um esposo abençoado chamado Boaz, em todas as áreas. E mais tarde Deus deu para ela também bênçãos familiares. A Bíblia diz que Deus lhe deu um filho, um ano depois do seu casamento, e aquele filho se chamou Obed. E Obed foi o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. E a partir daí ela veio a entrar na genealogia de Jesus. Mas uma imigrante, ela não era nem israelense, e Deus deu a ela tamanho privilégio. Sabe por quê? Diga comigo: união traz também além de paz, de bênção espiritual, de bênção conjugal, de bênção familiar. A união traz bênção imigratória. Quem precisa dessa bênção? Levanta a mão aí. Aleluia. Aleluia. A união traz bênção imigratória. Quantas vezes nós nos preocupamos tanto nesta terra? É uma preocupação comum de todos quantos precisam tomar posse dessa vitória nesta terra. Querido, se Deus te trouxe para cá, Deus tem um propósito na tua vida. E Deus não tem prazer de que nós fiquemos nesta terra todo o tempo à mercê da misericórdia dos homens sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque do Senhor é essa terra. Aleluia. O que Deus está observando é qual é o meu e o teu propósito. Deus nos deu uma experiência tremenda. Eu estou bem fresquinha, numa vitória grande nessa área da minha vida. Porque na última quinta-feira, está com 3 dias, meio-dia, nós estávamos ali num dos prédios de Boston para fazer a nossa cidadania, eu e meu esposo. Aleluia. É uma grande vitória. Nós já agradecemos a Deus e estamos agradecendo todos os dias. Mas tem uma história, tem um trajeto. Quando Deus nos trouxe do Brasil para esta terra, nós não estávamos lá desocupados, nós éramos ocupados na obra do Senhor, tanto quanto somos aqui. Na época, meu esposo era vice-líder na mocidade, e na minha cidade, na minha igreja, já temos 1.500 jovens que ele liderava naquela época. Ele era presidente, vice-presidente, eu era coordenadora. E ele deixou toda a mocidade para atender um chamado do Senhor neste país. E quando ele chega aqui no seu primeiro emprego, passando dificuldades como qualquer um de nós passamos, foi num restaurante. Um dos seus companheiros, Romeide, disse assim: eu tenho 4 empregos e tem um que eu só vou lá 2 dias. Eu não quero. Agora é emprego para homem. Se você for homem, você pega esse emprego. Esse o que é? Ele disse: é uma dicha. Só que é 2 dias e é busy. E você tem que aguentar. Eles não tem problema, eu vou.
Ele não tinha carro. Ele dependia de carona. Eram 8 com ele nesse apartamento, 8 rapazes morando num basement. E quando ele chegou naquele restaurante, o patrão olhou para ele assim e disse: preencha a ficha. Disse a ele: bote aqui o número do social. Ele: o que é isso? Não sabia nem o que era social. Jesus não diz a gente, né, irmão? Se você está no Brasil, Deus não diz a gente que aqui vai precisar de social, que vai precisar de um driver's license. Deus não diz nada disso. Senão a gente não vem, a gente fica lá mesmo, com CPF, com carteira de motorista, que lá a gente tem fácil. Não é assim? Deus não avisa os espinhos. E quando ele chega ali, ele diz assim: os dias que você vai trabalhar, preenche aqui. Aí ele disse: o domingo eu não vou trabalhar. Aí a moça brasileira disse: eu não vou traduzir isso, você é louco? Não traduza, diga a ele que no domingo eu não vou trabalhar porque eu vou para a igreja. Ele não vai querer você, mas traduza. Aí ela traduziu. Ele disse que no domingo ele vai para a igreja. Aí o patrão dele disse: que bom, você ora por mim lá. Aleluia. Quando a gente coloca Deus como prioridade, Deus nos honra. Deus nos honra. E meu esposo trabalhou 9 anos naquele restaurante. No ano de 2000, quando o presidente Clinton, antes de sair, assinou aquela lei trabalhista, o meu esposo levou para o patrão a proposta e disse: olha, é assim, 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 eu preciso me legalizar aqui. E o que é que você acha? Ele disse: Sérgio, eu faço qualquer coisa para lhe ver legal neste país. E ele disse: não se preocupe, volte para a cozinha. Ligou para o advogado particular dele e disse: me traga aqui um advogado de imigração. E meu esposo, quando terminou aquele dia de trabalho, ele suba no office. Já estava com todos os papéis. Esse aqui você vai assinar e vai levar nesse endereço que é a casa do advogado que me trouxe esses papéis. Eu já assinei o que precisava. Leve lá e bota no meu box a casa dele. E agora é só esperar. Nós esperamos 6 anos por essa vitória. E quantos momentos que o inimigo dizia assim: não vai dar certo. O restaurante é muito pequeno. É melhor vocês desistirem. O processo de vocês deve ser o último dos últimos. E quando a fé já estava quase se esvaindo, Deus nos dava uma estratégia. E eu me lembro de um dia que Deus nos fez passar por 7 semanas de campanha em função do nosso processo. E Deus nos disse assim: vocês vão fazer a campanha, mas cada dia que o culto terminar, vocês vão em Boston e deem uma volta no prédio da imigração. E nós não sabíamos exatamente qual era, porque nunca tinha sido chamado para nada. E a gente dava a volta no quarteirão inteiro, que não sabíamos qual deles era o prédio migratório. E eu me lembro que às vezes com neve, e nós dávamos aquela volta naquele quarteirão. Na 7ª semana, Deus nos ordenou darmos 7 voltas. E nós demos 7 voltas, com mais ou menos este tanto de neve que havia caído lá em Boston, muita neve. E nós demos as 7 voltas, e ordenando que todo demônio caísse por terra. Senhor, põe os teus anjos para trabalhar em nosso favor. Senhor, aquilo que está embaixo, coloca em cima. E a gente declarava vitória. Senhor, tu tens visto que nessa terra, a nossa prioridade é fazer a tua obra. E estávamos clamando ao Senhor, 2 meses depois que terminamos aquela campanha, chega para nós as primeiras cartas. Seu processo está aprovado. Sua entrevista é tal dia. Era mais ou menos o final de um ano, novembro, dezembro. Em janeiro começaram a chegar essas cartas. No dia 24 de abril daquele ano seguinte, a gente já está fazendo entrevista no meio do ano. Depois da entrevista, eles disseram: 2 meses. O brincar está na caixinha do seu correio. Com 2 meses certinho chegou lá o nosso documento. Quem faz isso? O Deus de Israel. Aleluia. Isso já fazem 5 anos. Mas quando a gente coloca Deus como prioridade. Pastor, e antes? Antes era a mesma agonia que muitos ainda hoje passam. Só que eu dizia a Deus: Senhor, quando um dia a polícia me parar, eu não vou falar mentira, eu vou dizer a verdade. E quantas vezes eu estava trabalhando de uma casa para outra, meu velho, minhas coisas dentro do carro, e a polícia me parava, porque a pastora de Jana às vezes gosta de andar com o pé um pouco pesado, no vigia, no velocímetro. E eles me paravam. Uma vez me perguntou assim: por que você não tem carteira? Por que esse carro é registrado no seu nome? Eu disse: eu não sei, você tem que perguntar no Namoro Veículos, que eles que registraram. Você não tem carteira porque está registrado no seu nome. Cada pergunta interessante. Até que, de repente, ela olhava assim e disse: olha, 3 coisas podem acontecer com você. Poderia, ela disse, poderia. Você poderia ser presa, eu toaria seu carro e você iria para uma corte. Mas não vou fazer nada disso com você. Eu dizia: glória a Deus. Aleluia. E o urso raro? Você está indo para onde? Eu digo: eu estou trabalhando, limpando casa, cuidando dos meus filhos. Ela disse: pois é, você vai embora. Agora, a próxima vez que eu lhe pegar dirigindo, aí você vai sofrer essas 3 penas.
E eu dentro do carro, Senhor, agora eu vou ou não vou? Que é a próxima vez que ela me pegar dirigindo. Se eu sair agora, ela vai me parar de novo, Jesus. Mas aí eu saí dando glória para o Senhor, confiando no Deus de Israel, que nos guarda. Quando nós decidimos nos unir, nos apegar. A quê, pastora? Só o meu próximo? Só o meu cônjuge? Só a minha família? Não, se apegar também às coisas de Deus. Você está unido às coisas de Deus? Você está unido à sua obra? Você está unido a esta igreja? Você está unido no só propósito, querendo ver o êxito da casa de Deus, o sucesso da obra do Senhor? Muitas vezes eu estou unido com o meu próximo, mas eu estou nem aí preocupado se o meu pastor vai bem, se o meu líder vai bem, se a minha dirigente está ok. Unidade requer isso. Nós temos que nos preocupar uns com os outros. Quando eu estou unida, o bem que eu quero para mim, eu quero para o meu irmão. Se o meu irmão não vai bem, eu também não vou bem. A dor que ele sente, eu tenho que sentir. Se ele está sofrendo, eu estou sofrendo com ele. Se eu estou ligada ao Senhor e à sua obra, se a obra de Deus está precisando de mim, eu tenho que estar ali, estendendo a minha mão e fazendo o que posso com todo o meu coração. Fazendo com amor, como para o Senhor e não como para com os homens. Muitas vezes nós perdemos de usufruir essas bênçãos, porque ficamos olhando nesta dimensão. E Deus não nos chamou para olharmos nem para a direita nem para a esquerda. Deus nos chamou para olharmos para o alvo, que é Cristo. Deus nos chamou para esquecer cada momento as coisas que para trás ficam e avançar para as que estão diante de nós. O que é que está diante de mim, pastora? É o alvo, é o objetivo, é o propósito, é o projeto que o próprio Deus escreveu para mim e para a tua vida. Ah, pastora, mas é longe demais. Como eu posso alcançar isso? Em Deus você pode todas as coisas. Aquilo que eu não tenho, que você não tem, Deus tem, Ele pode fazer. Deus me faz me lembrar que aos 16 anos de idade Ele me fez uma promessa. Eu estava cantando em Guarulhos, São Paulo, no bairro Vila Fátima. E quando terminei de cantar, sentei-me lá no meio da igreja. E Deus levantou daqui a pregadora e disse: ei, moça que cantou agora, se levante. Eu fiquei de pé. Deus manda lhe dizer que vai lhe levar em África. Na hora, no meu coração, eu perguntei só para mim. Eu, Senhor, mas como eu vou se nem dinheiro eu tenho? 16 anos, fazer segundo grau, sem profissão, sem emprego, sem era nem beira, sem coisa nenhuma. Nós somos tão frágeis. Na mesma hora ele me respondeu: não questionem como vai, porque quando chegar o tempo eu vou prover todas as coisas e tu chegarás naquela terra. Eu guardei esta promessa na minha vida por 20 anos. 21 anos depois, o ano passado, Deus cumpriu a promessa. Deus cumpriu a promessa. E eu pude louvar ao Senhor, porque quando no mês de maio a equipe que foi se preparava para comprar a passagem, na véspera eu dizia para uma irmã numa festa: pastora, já você vai? Eu vou não, irmã. Isso era no sábado à noite. No outro dia de manhã eu já estava indo, porque o líder de missões chegou para mim e disse assim: pastora Elijane, uma irmã aqui da igreja pagou a sua passagem. Aí Deus me fez lembrar a promessa: quando chegar o tempo, eu vou prover e tu chegarás naquela terra. Aleluia! Não questione a Deus. O milagre que Deus tem para realizar na sua vida, ele não depende do homem. Deus depende de ver a tua e a minha atitude. Deus precisa de sondar o meu e o teu coração. E Ele precisa ver a veracidade das nossas palavras. Ele precisa ver a autenticidade das nossas ações. E se Ele encontrar em nós verdade, o coração de Deus não suporta. Deus se quebra e Ele faz acontecer o desejo do meu e do teu coração. Aleluia. Alcançar o coração de Deus exige de nós um coração adorador, um espírito quebrantado. Não é diante de Deus que você consegue as coisas de qualquer maneira. Senhor, me dê. Senhor, faça isso. Não, nem através de barganha. Senhor, se tu me deres isso, eu farei aquilo. Ou então eu vou fazer isso aqui para o Senhor me dar aquilo outro. Não faça isso com Deus. Tenha uma vida contrita diante dEle todos os dias. Decida servir a Ele com fidelidade todo momento da tua vida. E fique tranquilo. Descanse em paz. Porque a cada dia Deus vai te surpreendendo como Ele surpreendeu a Ruth. A cada dia Deus vai trazendo algo novo para a tua vida, algo que você não espera, algo que você nunca sonhou em experimentar e viver. Eu cresci ouvindo meu pai dizer: o meu sonho é ir a Israel. Meu pai é um teólogo, ele é reitor de universidade teológica no Brasil.
E ele sempre desejou ir a Israel. E pelo conhecimento, o jeito que ele estuda a Bíblia, né? Como o Jonas aqui estuda muito também, né? Todo teólogo deseja ir naquela terra. E verdadeiramente, quando a gente chega em Israel, você está caminhando em cima das páginas da Bíblia. É algo tremendo, é algo fenomenal. Como você vê que a Bíblia é verdade. Nós tivemos uma Santa Ceia no Mar da Galileia, irmãos. Sinceramente, nossa fé vai lá para cima, sem ter desejo de pular do barco e andar em cima da água, como Pedro andou. É algo lindo, é algo tremendo. A presença de Deus é muito forte. Você chega em Israel, parece que não existe céu. Você abre a boca e Deus está assim diante de você. Verdadeiramente, Miguel é o guardião daquela nação. É uma presença de Deus muito forte. Estivemos na fonte de Gideão, estivemos no Monte Sinai. Deus nos levou para o Monte Sinai, na península, lá no Egito. Saímos da fronteira só para subir o monte. Foram experiências marcantes no Monte Carmelo, aonde Elias orou e desafiou os profetas de Baal. E quando estávamos lá no cume do Monte Carmelo, com aquela glória do Senhor envolvendo a nossa vida, o guia disse assim: este vale aqui é o vale do Armagedon. Irmãos, Israel está pronto para o arrebatamento da igreja. Nós vimos naquele vale uma pista enorme. E a gente tem que rauê aquela ali. Senão ali é um aeroporto. Ali é uma pista de pouso, aeroporto subterrâneo. Isso aí é um aeroporto pronto para a guerra. Pronto, Israel está esperando a qualquer momento a terceira grande guerra. E na mesma hora Deus fala com a gente, a igreja, você igreja, está preparado para a minha volta. Como Israel, o relógio de Deus já está pronto para os últimos acontecimentos. Irmãos, verdadeiramente é algo de Deus. E eu nunca pensei, eu nunca sonhei, desde a minha criança, minha infância, minha criancice, que o meu desejo era conhecer o Canadá, olha que eu sou pequeno. Eu sempre dizia isso, um dia que eu crescer eu vou conhecer o Canadá. Nunca fui lá até hoje. Nunca pensei de ir em Israel, e Deus me levou naquela terra. Então aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu no teu coração, é o que Deus preparou para a tua vida. Amém. Mas o que Deus está esperando de mim e de você é que nós tomemos uma atitude. Deus quer ver em mim e em você qual é a nossa prioridade. O que é que você quer? Você quer se unir a quê? Você quer se unir a mim? Você quer ter eu como teu Deus? Você quer me ter como teu guia? Você quer me ter como teu orientador? Você quer ter a mim como teu Deus acima de todas as coisas? Irmãos, é lindo. Colocar Deus como prioridade é algo tremendo. Só para concluir e completar o que estávamos dizendo. Já no finalzinho desse nosso processo migratório, alguém dizia para o meu esposo assim: olha, a lei diz que para você receber esse processo, você tem que ter 40 horas trabalhando aí, meu filho. E foi a época que eu tive o meu segundo filho, precisei que ele me ajudasse no meu trabalho, na limpeza das casas, e ele saiu do restaurante, ficou só 2 dias. E por último, no dia da entrevista, ele só fazia 1 dia por semana ali. E todos diziam para ele: então, você não vai ser aprovado nessa entrevista. E Deus dizia: quem vai te dar essa vitória sou eu, não é o homem nem o advogado. Vou eu te dar direitos nesta terra. Queridos, a voz de Deus é que prevalece. Amém. Não dê ouvidos a que o homem diz. Não dê ouvidos a que o povo diz. Não ouça a voz da multidão. Ouça a voz de Deus. Amém. E eu lembro-me bem que no dia da nossa entrevista, eles pegaram o nosso faio e o meu esposo disse assim, perguntaram a ele assim: você continuou nesse restaurante? Ele disse: continuou. Aí ele é ousado, o advogado do lado, suando, nervoso e preocupado com esse tal documento, e disse assim: você não quer fazer um W2 improvisar? Esse não, eu só ando com a verdade, eu não preciso disso, o meu Deus está na frente desse negócio, falou para o advogado. E quando ele pegou aquele papel, aquele faio, meu esposo perguntou assim: você vai querer ver o meu último contra-cheque? Aí o agente migratório disse: não, eu tenho aqui no seu faio de 6 anos, 7 anos atrás, quando ele fazia 50 horas, 53 horas. Deus é fiel. Aleluia. Ele nos aprovou. Quem faz isso? Deus. Deus é aquele que trabalha por aqueles que nele esperam. Você não precisa dar jeitinho nenhum. Deus faz sozinho. Mês passado, quando fizemos 2 de maio, fizemos nossa entrevista para a cidadania. Entraram conosco na imigração de Boston um casal de uma igreja onde nós já pastoreamos há 2 anos atrás. E quando aquele casal entrou, nós sabíamos a condição deles. É porque o irmão tinha sido preso, ficou alguns meses de estado para estado, e depois de uns 6 meses de prisão, eles liberaram aquele irmão. E até hoje ele continua respondendo a alguns processos na imigração. Naquele dia, quando chegamos ali, encontramos aquele casal, meu coração apertou. Porque quando você está unido a alguém, o bem que você quer para você quer para aquele outro irmão. E eu disse: Senhor,
é tão constrangedor. Eu nem gostaria de estar aqui agora, porque eu sei que o meu motivo é um e o do meu irmão é outro. Meu coração se aperta, Jesus, em poder vê-lo num momento tão difícil. Mas aí Deus me deu forças e eu profetizei sobre eles uma palavra. Chegou um momento que a gente foi junto. Chegou uma hora que eles entraram para um setor assim de informações e nós entramos para a sala de entrevista. E eu disse: eu profetizo que em breve vocês vão estar entrando neste mesmo corredor onde nós estamos entrando hoje. Isso foi agora dia 2 de maio. Quando foi no dia 26 de maio, nós estávamos no aniversário do nosso pastor presidente. Quando a irmã veio me abraçar e disse: pastor, a senhora não sabe o milagre. E o que foi, querida? Essa semana a imigração nos chamou para fazer o nosso fingerprint. E o processo do meu marido vai se transformar em green card. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Muitas vezes você diz assim: Senhor, mas não tem lei, não tem isso, não tem aquilo. Deus não depende de nada nem de ninguém para dar vitória ao servo seu. Deus não precisa de jeitinhos humanos. Milagre não se explica, querido. Não tem como você dizer: Deus vai fazer assim, Deus vai fazer assado. Quantas vezes os discípulos arrumavam um jeitinho para Jesus? Uma vez atravessaram o mar, foram lá para o meio do mar, para o outro lado do mar, e colocaram um barquinho. Deixa aí, quando Jesus decidir vir, ele pega esse barquinho e vem. Quantos barquinhos você tem amarrado para que Jesus venha por ele? Quando eles menos esperam, Jesus aparece andando por cima das águas. E o barquinho a gente deixou lá? Está lá. Deus tem seu caminho. Deus tem suas maneiras de trabalhar. O que Deus quer encontrar no meu coração e no teu coração é fé. A atitude de Ruth, fé. Ela uniu-se a Noemi por fé. Ela não sabia o que ia enfrentar, mas ela diz: eu decido. A tua decisão precisa ser tomada hoje através da fé. Pare de olhar para essas circunstâncias. Pare de olhar para tudo que te diz não. Pare de olhar para tudo que é contrário. Pare de olhar para esses ventos que te oprimem, que te apertam, que te dizem que você não vai chegar, que não vai dar, que não vai conseguir, talvez não dê certo. A partir de hoje, comece a profetizar para você mesmo. Sabe qual é o primeiro ouvido que precisa ouvir a tua profecia? Diga: o meu. Olha como está perto a tua boca do teu ouvido. Está tão próximo. Então você é a primeira pessoa que precisa ouvir a profecia que sai da tua própria boca. Comece a profetizar que há jeito naquilo que não tem jeito. Comece a dizer: eu vou viver dias melhores. Eu vou viver em paz. Eu vou usufruir bênçãos espirituais as quais eu ainda não experimentei na minha vida. Eu vou usufruir bênçãos conjugais e bênçãos familiares as quais eu ainda não vivi. Sabe por quê, queridos? A nossa vida é tão curta. O Salmo 90 diz que o homem está ordenado a viver 70 anos. Depois disso é enfado e canseira. E tem gente que não está vivendo, está com 20 anos, 30 anos, está vegetando. E quer viver quando? Você tem que viver hoje. Ensina-nos a contar os meus dias. Significa dizer: ensina-me a aproveitar cada minuto da minha vida. Ensina-me a dimensionar os meus passos, os meus dias, de maneira, Senhor, que eu alcance o coração sábio, de maneira que eu alcance resultado até dos dias da adversidade, até do dia do choro, da prova, da falta, da crise. Até desses dias, querido, você tem que tirar proveito para a sua vida. Porque a Bíblia diz que tudo é permissão de Deus. Não quero uma folha da árvore sem que Deus permita. Então, se Deus permitir um dia de choro na tua vida, é porque naquele dia Ele quer te ensinar algo. Naquele dia Ele quer te dar uma experiência. Naquele dia Ele quer te fortalecer. E você não pode rejeitar o dia mau. O dia mau vem. Agora, nos dias que você está com saúde, no dia que você está com vida, no dia que você tem dinheiro, aí é que você tem que viver mesmo. Agradecendo ao Senhor, não desperdice os teus dias. Peça a Deus para aprender. Senhor, me ensine a contar os meus dias, a não desprezar, a não amaldiçoar, mas a bendizer ao Senhor em todo o tempo. Ensina-me a tomar a decisão certa, na hora certa. E acima de tudo, me apegar a Ti, porque eu dependo de Ti, e de Ti é que vem a vitória que eu necessito. Deus tem bênçãos para entregar para você nesta noite. Enquanto ministrava a palavra de Deus, Deus ministrava no meu coração que tem vidas aqui que vão levar de Deus grandes vitórias. Deus me ordenou para ministrar essa palavra, porque é nessas 5 áreas que Deus vai abençoar esta igreja. Amém. Podem se preparar, porque não que você vai esperar até o próximo congresso, mas no próximo congresso haverão bênçãos que serão contadas, frutos deste congresso. Porque os anjos do Senhor desceram para trazer paz para alguns corações que estão necessitados. Deus
aflitos, que estão inquietos. Existem corações que estão até cocheando entre dois pensamentos. Existem vidas que estão pensando: Senhor, é assim ou é assado? Deus está dizendo: não saia do teu lugar. Fica na tua posição, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é o dono desta obra. Deus te plantou neste lugar, Deus te chamou para somar. A obra do Senhor é somar e multiplicar. Nunca dividir nem subtrair. E Deus vai abençoar o teu coração com paz esta noite. Que lindo, Jesus. Deus vai trazer paz para alguém que estava inseguro, para alguém que estava indeciso. O Senhor te chamou e você não pode parar, você não pode desistir, você não pode voltar atrás. Coloque a sua mão na posição de receber, porque Deus está distribuindo paz. Há um anjo do Senhor passando aí, distribuindo paz, ministrando nos corações daqueles que precisam paz. Você que passou nesta semana algumas horas sem dormir, perguntando: Senhor, como é, como vai ser, como será? Deus está dizendo: eu estou no controle. O meu nome será glorificado, e a promessa do Senhor é expandir este lugar. Este lugar, pastor Cássio, vai crescer tanto, vai crescer tanto, vai crescer tanto. Isso aqui vai ficar pequeno, querido. Vocês estão nesse espaço pequeno por pouco tempo. A liderança desta casa vai ter que abrir mais espaço para vocês, ou então Deus vai botar vocês num lugar bem maior. Porque o propósito de Deus é expandir esta obra. Recebam paz, recebam paz. Deus está ministrando paz. O inferno pensou que ia destruir, o inferno pensou que ia acabar, o inferno pensou que ia parar, que ia deter. Não. Enquanto este grupo de louvor adorava, Deus dizia: o meu coração há um poder tão grande. Enquanto vocês adoram, enquanto vocês dedilham, enquanto vocês entregam a Deus o vosso louvor, correntes são quebradas. Demônios correm quilômetros e quilômetros deste lugar, e Deus ordena vitória. Cada vez que vocês adoram, os anjos de Deus ministram bênção sobre esta casa. Aleluia. E através da vossa adoração, da nossa adoração, nesta noite Deus está liberando essas vitórias sobre este lugar. Deus está dando paz. Deus está trazendo também bênçãos financeiras. Deus está abrindo portas. Porque existe alguém aqui que pediu a Deus esta semana: Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida financeira. Deus está dizendo a você que hoje você está levando de Deus uma grande porta que Ele já abriu na tua direção. Tome posse. Tome posse, tome posse. Então somente se prepare, porque no ano que vem o teu estado é outro. Deus vai mudar toda a tua história. Você que diz: Senhor, se eu tivesse eu financiaria, se eu tivesse eu ajudaria, se eu tivesse eu faria, se eu tivesse eu daria. Deus está olhando para o teu coração hoje como Ele olhou para o de Ruth. Ele está vendo a intenção do teu coração. Ele está dizendo assim: você não tem agora, mas está aqui na minha mão, eu vou colocar na tua. E tu farás conforme o desejo do teu coração. Leve consigo essa vitória. Leve. Agora, quando Deus colocar esse tesouro na tua mão, se lembre do propósito que você está fazendo diante dele. Deus quer que você continue com um só propósito. Não mude de ideia. Permaneça no propósito e Deus será glorificado na tua vida. Deus está distribuindo nesta noite bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais para aqueles que precisam de um renovo do Senhor esta noite. Aqueles que nunca mais tiveram experiência rosto a rosto, face a face com Deus. Deus quer renovar a tua vida hoje, porque você é chamado e escolhido desde o ventre da sua mãe, e Deus não vai lhe perder de vista. Você não vai retardar o projeto que Deus tem consigo. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso.
isso. Deus está falando contigo e dizendo para você hoje: toma uma posição diante de mim, porque eu tenho uma bênção espiritual para colocar na tua mão. Não abra mão desta vitória. Deus está ministrando na tua vida esta noite bênçãos espirituais. Mas Deus também está visitando famílias nesta casa. Deus está entrando em lares. Deus está entrando em lares. Deus está visitando casais. Casais cuja crise assolou, cuja crise veio e tirou o ânimo, tirou